A gente vai comentar agora as decisões aqui do Tribunal de Contas, começando por essa aqui, da compra de pneus, né? Então, esse acórdão é um acórdão assim longo, com diversos itens de uma série de situações que o Tribunal de Contas observou na contratação de pneus. Tá? Comprar pneus para nós é uma coisa inevitável, porque todos nós temos um parque de veículos, né, precisando de manutenção e precisando de reposição de peças, né? E muitas das recomendações que a gente vai ver aqui, elas se adequam também a outros tipos de bens, não só os pneus, né? Então, à medida que a gente venha conversando, eu vou dizendo para vocês da abrangência aí das recomendações. Bom, então começa assim, né? Em síntese, alega a representante. Quem é a representante? É o órgão público ou é uma empresa que está se sentindo lesada? Empresa se sentindo lesada, né? Então, ela está alegando que a municipalidade não poderia restringir a participação de produtos de origem estrangeira no certame. É possível, gente, a gente falar assim, olha, nessa contratação aqui, eu só vou comprar produto nacional. Posso colocar essa exigência no meu edital? De que só vou comprar produto nacional, não vou comprar produto estrangeiro? Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Então, continua aqui a representante, ó. Não poderia restringir a participação de produtos de origem estrangeira no certame, pois, embora os pneus não fossem certificados pelas montadoras, apresentam qualidade similar aos de origem nacional, sobretudo porque fabricados por empresas multinacionais. Conclusivamente, entende existir nítida ofensa às regras de competitividade, já corrigidas em outros tribunais de contas. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro item, né? Fabricação nacional dos pneus ou peças relacionadas a pneus, tais quais câmaras de ar. Então, aqui é a exigência do edital. O edital exigia a fabricação nacional dos pneus. Eu, geralmente, quando faço material de aula, eu tiro o nome dos municípios para não constranger ninguém, né? Mas eu parei de tirar, porque isso aqui é público. A pessoa que fez isso aqui, às vezes, não está fazendo de má fé, muito provavelmente, nem por dolo. Todos estamos sujeitos a erros, né? Então, não tem problema nenhum. Aconteceu no município de Ivaí, mas poderia ter acontecido em qualquer município. Tenho certeza de que quem fez isso aqui lá, fez com uma boa intenção de querer comprar o melhor bem, ok? Esses tempos atrás eu trouxe um exemplo desse, né? Só que era uma ação de improbidade administrativa. E era contra um determinado prefeito, e os correligionários daquele prefeito estavam na aula. E aí eu trouxe o caso e trouxe o nome, né? E as pessoas quiseram fazer a defesa, né? Eu falei, gente, não estou acusando ninguém, só trouxe um acórdão que é público, está publicado no site do tribunal, né? Aí, assim, quando é nome de pessoa e ação de improbidade, aí eu ainda estou tirando do material da aula, né? Para não constranger ninguém. Mas vamos lá. Olha só, né? Aconteceu lá no município de Ivaí. E lá no município de Ivaí já tinha acontecido situação semelhante e já tinha gerado um acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Então vamos lá, ó, fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores. Exigência de produtos de fabricação nacional. Especificação excessiva. Limitação da competitividade, né? Então já está falando que está violando os artigos 3º, né? Da Lei 8.000, parágrafo 1º da Lei 8.666, terceiro inciso 2 da Lei 10.520, que é a lei do pregão, né? Então, foi uma contratação aqui que estava sendo objetivada por meio de pregão. Então, olha lá, o ordenamento jurídico é o conjunto das nossas leis, princípios e a interpretação que a gente faz a respeito deles. Eu falei para vocês no primeiro dia das fontes com as quais nós podemos nos informar para obtermos a correta compreensão, interpretação dessa nossa atividade. Acho que eu não falei isso para vocês, né? Onde nós podemos buscar as informações para nos orientar? Primeiro, indiscutivelmente, a lei, correto? Então, dá trabalho ler a lei? Dá trabalho, mas nós temos outra solução?
se a gente está vinculado ao princípio da legalidade, pessoal, como é que eu vou dar atendimento à lei se eu nunca li a lei com a qual eu trabalho? Não é assim? Então, a gente tem que tirar um tempinho para dar uma olhadinha lá na Lei 8.666, na Lei 10.520, não é isso? Então, chega naquele domingo à tarde, você teve aquele almoço de família gostoso, ao invés de você assistir Faustão, pega a Lei 8.666, gente, para dar aquela olhadinha. Está de feriado em casa, vai assistir, vale a pena ver de novo? Pega 10.520, vamos dar uma lida aqui na Lei do Pregão. Né? Abre o blog, aquele blog que eu recomendei para vocês, blog da Zenit, que tem uma série de artigos muito interessantes. Né? Eu sempre brinco, né? O padre vai ser padre, ele lê a Bíblia, lê a liturgia das horas, para saber do ritual, para saber do conteúdo. Aí o pregoeiro vai ser pregoeiro, o integrante da comissão de licitação vai integrar a comissão de licitação. Nunca abriu a lei para dar uma olhadinha. Viu, Giovanni? Então, você que está chegando agora, aí, tira um tempinho para dar uma lida na lei. Aí, quando vocês vão ler a lei, o que acontece? Se deparam com algumas expressões e se deparam com algumas previsões de difícil compreensão. É comum acontecer isso. Porque o legislador, quem elabora a lei, ele elabora a lei para viger por tempo, assim, via de regra, indeterminado. Então, ele não pode ser muito particular nas coisas da lei. Ele escreve de forma um pouco mais abstrata para abranger um maior número de situações. Então, às vezes, a gente lê a lei e não consegue tirar dali o que a gente está precisando. Daí a gente vai para onde? Para a doutrina. O que é a doutrina? São aqueles estudiosos do direito, no nosso caso aqui, né? São os estudiosos do direito que, assim, têm aquele cuidado de estudarem o tema, né? De trazerem para nós a sua reflexão a partir daqueles temas. E escrevem livros. Então, nós podemos nos socorrer nos livros, quando a gente não consegue dar conta de entender a lei. É muito importante. Às vezes, o legislador fala uma coisa, mas tem tantas outras coisas que não estão ali naquele artigo e que refletem sobre aquele artigo, que traz uma interpretação, às vezes, que parece até diferente do que a lei está dizendo. Então, para a gente saber disso, tem que ler livros. Recomendo para vocês 2 autores. Anotem quem não anotou ainda. Tá? 2 autores. Já sabe, né? Um é o Marçal Justen Filho. Marçal Justen Filho, que escreve o livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tá? O nome do livro é esse. O nome do autor, então, é Marçal Justen Filho, com C cedilha, Marçal, ok? E o nome do livro é Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Livro que deve ter umas 1.400 páginas e que comenta artigo por artigo da Lei de Licitações. Comentário detalhadíssimo. Importante, né? Importante porque ali ele, assim, disseca, para falar assim a palavra, né? Dissecar é aquele pessoal que trabalha com biologia, pega lá um sapinho, né? Abre a pele, depois abre uma outra camada, vai no ossinho, vê o nervo. Então, é dessa forma que o Marçal faz com a Lei 8.666, tá bom? Outro livro, do professor Joel de Menezes Niebur. Joel de Menezes Niebur, que tem por título a licitação e o contrato administrativo. Tá? Então, comprando esses livros aí, esse segundo, para quem é procurador jurídico, né, para quem é advogado municipal, ele traz jurisprudência, né? Então, para nós, facilita a nossa vida, porque ele, no final de cada capítulo, tem jurisprudência, tanto para um sentido quanto para outro, porque, olha que coisa interessante, né? Às vezes, assim, uma mesma situação, ela tem 2 soluções defensáveis. E no direito é assim mesmo, né? Porque o direito dá conta de fenômenos da vida social. Depende de interpretação, depende do caso concreto. Às vezes a situação parece igual, mas ela comporta algumas diferenças. Então, ele tem jurisprudência, né, para os 2 sentidos. Bom,
Além disso, nós temos ainda a jurisprudência, gente, que é a decisão reiterada dos tribunais. Então, também uma fonte importante de informação para nós. Porque se o tribunal está julgando num sentido, quer dizer que se a gente for naquele sentido, a gente está fazendo certo. Não é isso? Por isso que a gente está estudando a jurisprudência do Tribunal de Contas aqui. Né? Porque se é jurisprudência do Tribunal de Contas, deve estar certo. Né? Não que a jurisprudência do Tribunal de Contas esteja isenta de crítica e de revisão. Não. Pode, mais adiante, né, se verificar que aquele não era o melhor entendimento e mudar o entendimento. Ou chegar no Tribunal de Justiça para rever a decisão do Tribunal de Contas e acontecer uma revisão no Tribunal de Justiça, porque quem detém o poder de dizer como é e como deve ser, em última análise, é o Tribunal de Justiça, né? Que é um órgão jurisdicional que tem um martelo na mão para dizer, pum, está decidido e acabou-se. Né? O judiciário que faz isso. O Tribunal de Contas, ele é um tribunal de natureza administrativa, não é de natureza judicial. Ok? Então, as decisões dos tribunais de contas, elas podem ser revistas no âmbito do judiciário. Tá bom? Muito bem. Então, feito mais este parênteses, né, vamos voltar a falar aqui. Né? O ordenamento jurídico não prevê distinções dessa natureza. De qual natureza? Distinguindo entre produto de origem nacional e produto de origem estrangeira. Sendo que a Lei 8.666 apenas utiliza o critério da nacionalidade para eventual empate. Quando acontece empate, nós podemos estabelecer no edital o desempate em favor do produto nacional. Agora, eu não posso dizer que não vou comprar o produto estrangeiro, tá? Porque a lei simplesmente não prevê. Se eu prevejo isso, eu estou indo contra o princípio da legalidade e também da competitividade. Tá? Pronto? Fala aqui, ó. Essa questão dos pneus, por exemplo, assim, nós podemos pôr na descrição, por exemplo, assim, o selo de qualidade, né? Ou não podemos? Imetro. Nós vamos falar já disso aí, tá bom? Agora, antecipando, né, a discussão um pouquinho do selo do Inmetro, hoje, para vender pneu no Brasil, tem que ter o selo do Inmetro. Inclusive aquele selo que vai por fora do pneu, com características ali, né, dizendo se ele atende... Vocês já viram aquele selo que vai nos eletrodomésticos, geladeira, você vai comprar economia de energia, consumo A, tem aquele selão colorido, né? Os pneus agora também tem que ter aquele selo. Tá? Todo pneu vendido no Brasil, pneu novo, tem que ter aquele selo, colocando ali as características do pneu. Mas vamos aqui, gente, a gente já chega lá, tá, meu amigo? Então, olha lá. No caso de estabelecimento de margem de preferência, não sendo esta a hipótese dos autos, no caso de prever critérios de desempate, né? Colocando lá como margem de preferência. Cabe recomendar ao município que, em futuras licitações, não estabeleça preferência por produtos nacionais, sob pena de arcar com as consequências legais. Então, está bem esclarecido. Nos nossos editais para compra de pneus, nós não podemos colocar regra impedindo, né, a contratação com pneus que sejam de natureza, de origem estrangeira. Muito bem. Seguindo-se o julgado, né, inúmeros acórdãos que o sucederam, julgo ilegal a exigência posta em 24 editais abaixo relacionados. 24 editais com essa exigência. Tá? Muito bem, vamos lá. Exigência de declaração emitida por uma montadora ou fabricante de máquina e equipamento onde demonstre, ateste a aplicação da marca dos pneus cotados em seus produtos fabricados e ou homologação da marca por montadoras nacionais. Então, a exigência aqui era a seguinte: você quer vender pneu para mim? Você tem que trazer para mim uma declaração da Volkswagen, da Fiat, da Renault, de que esses produtos aqui são homologados por elas, são utilizados por elas na montagem, nas suas linhas de montagem, lá para a montagem dos seus veículos. Né?
Podemos fazer essa exigência exigindo certificado, homologação de montadora nacional, dizendo que aquele pneu é utilizado pela montadora na montagem dos seus carros? Então, também é uma exigência muito restritiva, não tem fundamento e não pode ser exigida.